Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Este é um canal que te vai ajudar a preparar para testes e exames de economia, com o essencial de cada unidade, que te explica aquilo que precisas mesmo de saber. Decidi criar este canal pois não existe nada do género e porque o meu objetivo é realmente ajudar-te. Isto é, este é um canal para ti que estás a estudar para um teste ou para um exame nacional de economia e é para todos aqueles que gostariam de saber um pouco mais sobre este tema. Então, o essencial da unidade 1 resume-se a estas 6 questões. Qual é o principal problema económico e porquê que ele existe? O que é o custo de oportunidade? Que tipos de rendimentos existem? O que é a repartição de rendimentos? Quais são os agentes económicos e suas principais funções? E a diferença entre a economia fechada e a economia aberta? Vamos lá então perceber a atividade económica e a ciência económica. Primeira pergunta. Qual é o principal problema económico e porquê que ele existe? O principal problema económico é a escassez, porque os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas. Pensemos então em todas aquelas coisas que desejamos ter. Porque não temos tudo o que queremos? Uns dirão que é por causa do dinheiro, outros pela falta de tempo. A verdade é que nós queremos sempre ter muitas coisas, porque temos necessidades ilimitadas. Mas não conseguimos satisfazê-las todas, pois os recursos são limitados. Então aí está o principal problema da economia, a escassez. É ela que nos obriga a ter de fazer escolhas. Até a pessoa mais rica do mundo tem recursos limitados e tem de fazer escolhas. O que é o custo de oportunidade? Pois bem, acabei de referir que temos de fazer escolhas, pois as nossas necessidades são ilimitadas e os nossos recursos limitados. Por isso, cada vez que escolhemos fazer ou ter algo, isso significa não escolher milhares de outras coisas. Assim, o custo de oportunidade expressa todas as alternativas sacrificadas em troca de obter algo. Por exemplo, temos 1 hora de tempo livre. Podemos optar por ir ao cinema, ler um livro, estudar, ir à praia. Se optarmos por ir ao cinema, o custo de oportunidade é não ler um livro, não estudar, não ir à praia. Ou seja, são as alternativas perdidas em troca de um benefício. Que tipos de rendimentos existem? Os rendimentos podem ser primários ou secundários. Os primários são os salários e os vencimentos. E os secundários são as rendas, juros e lucros. Vou falar mais sobre este tema na unidade 6. Em termos de unidade 1, só precisam de saber que os rendimentos que existem são 4, ou seja, salários, rendas, juros e lucros. O que é a repartição de rendimentos? A repartição de rendimentos é efetuada a todos os intervenientes do processo produtivo, isto é, repartir o valor recebido e entregar os salários aos trabalhadores, rendas aos proprietários dos imóveis, lucros aos acionistas e juros àqueles que emprestaram dinheiro. Quais são os agentes económicos e quais são as suas principais funções? Os agentes económicos são todos aqueles que intervêm na atividade económica, ou seja, que exercem alguma influência na economia. Quais são os agentes económicos? São famílias, instituições não financeiras, instituições financeiras, Estado e resto do mundo. Ou seja, todos estes agentes exercem alguma função na economia. Vejamos. As famílias têm como principal função consumir. O que são as famílias? São todos os agregados familiares, são todas as pessoas de um país e a sua principal função é consumir bens e serviços, isto é, comprar. As instituições não financeiras, digamos que são as empresas no geral, cuja principal função é produzir bens e serviços não financeiros, como por exemplo restaurantes, lojas de roupa, entre outras. Por outro lado, as instituições financeiras são aquelas que produzem bens e serviços financeiros, como é o caso dos bancos e das seguradoras. Isto significa que quando falamos em instituições financeiras, falamos em bancos e seguradoras. Quando falamos em instituições não financeiras, falamos em todas as outras empresas. O Estado é outro dos agentes económicos cuja principal função é satisfazer as necessidades coletivas. Ele intervém na economia através da redistribuição dos rendimentos e do fornecimento de bens e serviços coletivos, como, por exemplo, a saúde e a educação. O resto do mundo é o agente responsável pelas relações comerciais entre um país e os restantes, ou seja, através das exportações e importações. Vejamos agora a diferença entre a economia aberta e a economia fechada. Numa economia aberta, há relações com o resto do mundo, ou seja, todos os agentes económicos estão incluídos.
Por outro lado, numa economia fechada, não há relações com o resto do mundo. Logo, os agentes económicos de uma economia fechada são todos, exceto o resto do mundo. Termina assim este primeiro vídeo com o essencial da primeira unidade. Espero que tenham gostado e que tenham percebido. Caso haja alguma dúvida, não hesitem em questionar através dos comentários ou por e-mail. Se gostaram, não se esqueçam de partilhar e de subscrever o canal, pois só assim é que faz sentido. Bom estudo!